Ah, yeah, safe side. Okay. Yeah. And anyway, like Lama Gantz, I observe, whoever he meets, high, low, rich, poor, everybody, he always has like incredible empathy towards everybody, It doesn't matter like who you are, what you are, and something like that. And this is something that everybody really feels deeply, It touches us, It's like he recognizes our inner purity, yeah. So this is really tantric practice, isn't it? Recognizing the deep, pure essence of other people, Yeah. Yeah. Everybody's a dak and dakini means this, Not that they're all like not like this, no. It's like seeing the deep purity of all the people around us, their potential, no? Yeah? Not just their superficial characteristic at the moment, E hoje já existem praticantes do Tantra em São Paulo. Então, who knows how many? We don't know, no? A gente não sabe quantos, né? Então, de repente, você está andando na rua, você está no ônibus, no metrô, você não consegue enxergar a mente dos outros, né? Aquela pessoa que está sentada ali, né, no metrô pode estar recitando mantras de Vajrayogini, de Heruka, fazendo a prática, né? Uma prática do Alto Yoga Tantra, né? E então pode ter muitos Budas e Bodhisattvas por aí e a gente não consegue reconhecer, a gente não enxerga, né, dentro da mente dos outros. Então, dessa forma, a gente deve tentar enxergar todo mundo como sendo um Buda e um Bodhisattva, né? E daí a gente vai estar do lado seguro, vamos dizer, né? Não vai cometer nenhum erro. O Lama Gantchen mesmo, ele tem essa atitude com todo mundo, independente de quem seja, que é uma atitude de muita empatia, que é muito tocante, porque ele se dirige a qualquer pessoa da mesma forma, né, com a mesma atitude, porque ele reconhece a pureza interior de todo mundo. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. No Tantra se diz que a gente tem que então visualizar, se relacionar com todos dessa forma, né? Reconhecendo o potencial de todo mundo e a pureza profunda de todas as pessoas, e não se relacionar com as pessoas de uma forma superficial, vendo apenas de uma forma superficial. Okay, then I'm going to have to go a little quick. It's impossible to talk about all these things in one evening as usual, so some points we can do now. So we also need to have the complete purity of what's called resources and activities, yeah, okay? Okay, but each time we do a little bit, then gradually we get the picture, no? That's okay, no? Então, não tem como abordar, esse assunto é bastante vasto, a gente está falando de uma forma bem rápida. A quarta, então, pureza, é a pureza completa dos recursos e das atividades. So that means while we're in this divine pride of ourselves as Tara or Manjusri, let's say, yeah? And everything, all the sense objects we're in contact with, like the things we eat and drink, the things we see, the things we smell, we see as like pure and blissful, okay, yeah? Okay. Now actually our ordinary self, we're completely obsessed with things being impure, aren't we? And not with the quality and this and that, yeah, okay? So actually this is also relief, this one, yeah, okay? Because it's like, and this is actually possible, it's not just like some kind of fantasy story, Really, this is possible, yeah? That if you see yourself in the form of a Buddha, yeah? Then for example, whatever, let's say you have one tea and you bless it and stuff and drink it, it really becomes like nectar or any kind of sensorial experience, yeah? So this is an important, or like for example, you eat lunch, yeah? Okay, you eat, I don't know, tofu or something, or koshinya, whatever you eat, yeah? Yeah, whatever, yeah? Anyway, you bless it and you offer it to the Guru Buddhas inside your body and it's generating bliss and you're accumulating merit and enhancing your spiritual path. So these kind of things are possible, yeah? Okay. So this is very good, no? Because this is why it's a quicker path, because every day we have to eat and sleep and have a shower and go to sleep and all these kind of things. So all this we're using, okay? Because otherwise, how many hours do we eat every day? Like loads, breakfast hours, lunch hours, dinner hours, yeah? Sleeping hours. So if we make all that into the spiritual practice, or at least
as much as we can. We've got much more time to practice, haven't we, to evolve, yeah? So it's a really, really clever and skillful spiritual path, yeah? Yeah, because otherwise just 2-3 hours a week isn't going to be enough, is it? Yeah, sorry, yeah? Yeah? To get enlightened or evolve, yeah? We need to, many hours, yeah, okay? So anyway, so this is also important, yeah? Yeah, so this, developing a blissful feeling in relation to this sensorial objects, yeah, okay? Which is many, yeah? Like for example, in St. Paul's, many beautiful things, yeah? Like many, for example, like I like all the trees and the flowers and the birds, yeah? So I look at those and develop bliss, okay? And many other beautiful things to look at too, yeah? Okay? Yeah? And taste and many, okay, you know, so all the positive things in your environment are used for this, to generate bliss and emptiness, yeah? Então, essa quarta pureza, que é essa pureza dos recursos e das atividades, é a gente desenvolver um orgulho divino de tudo aquilo com o qual a gente entra em contato, né? Tudo o que nós comemos, vemos, cheiramos, né? Tudo sendo puro, porque hoje a nossa mente está muito obcecada, né? No negativo, em ver as coisas como ruins, negativas e tal. E isso dá um grande alívio, isso é possível, né? Você enxergar todos os objetos, né, de contato dos seus sentidos como sendo puros. Por exemplo, você tem lá o seu chá, você vai tomar o chá, então, antes de tomar o chá, você abençoa, né, aquele chá e aquilo se transforma em néctar. E você oferece esse néctar para o Guru Buda dentro de você. Então, dessa maneira, você está gerando beatitude, acumulando mérito. Porque no nosso dia, né, a gente faz todas essas coisas. Né? A gente tem a hora de tomar café, a hora de almoçar, a hora de dormir, a hora disso, a hora daquilo. Então, nós vamos utilizar tudo isso na nossa prática espiritual. Tudo isso vai ser a nossa prática espiritual. Dessa forma, a gente vai ter mais tempo para praticar. E isso é uma ideia muito inteligente, muito habilidosa, né, do caminho espiritual, porque se a gente resumir a nossa prática a 2-3 horas por semana, né, enquanto a gente está sentado praticando, isso não vai ser suficiente para a gente atingir a iluminação. São necessárias muitas horas para atingir a iluminação, muitas horas de prática. E então, se a gente desenvolver esse sentimento de prazer, né, de todos os nossos objetos dos sentidos, a gente vai estar praticando. Então, dessa forma, tem coisas tão bonitas aqui em São Paulo, tem as árvores, tem as flores, tem os pássaros. And many other more beautiful things too. Many other beautiful things too. E outras tantas coisas bonitas, né, que tem. Então, se a gente se relacionar, olhar para isso e nos der prazer de uma forma prazerosa, né, com êxtase, com tudo aquilo que a gente também saboreia, ou, por exemplo, se a gente vai comer alguma coisa, né, também a gente abençoa aquela comida e aquela comida fica pura, vira néctar, e a gente utiliza então isso para gerar êxtase e vacuidade. Okay, fourth one, complete purity of actions. You imagine yourself as Buddha, Tara or Chenrezig, one Buddha, yeah? And you imagine you are giving food, money, teachings, whatever people need around you. You know, like Lama Genshin with the hand. At first you imagine, then you can actually do it, yeah? But first you start imagining, yeah? Okay? You can see clearly with Rinpoche, you know, how he behaves, yeah? You know? Whatever is your problem, he tries to help you, no? In all kinds of incredible ways, no? Yeah? Like I said before, in Tibet people say, Rinpoche, I need a sheep, and you just go, well, there you are. Okay? A person you never met before, can I have a sheep? Yeah, sure, yeah. For us it would be difficult now, but it's just like that, you know. Bodhisattva mind is like that, no? Yeah? Or one cousin you saw like once 55 years ago, can I have a sheep? Yeah, I have two, yeah. E então, esse quarto, né, que é a pureza das ações, você então vai se visualizar como Guru Buda
dando tudo aos seres, tudo aquilo que os seres necessitam, né? E primeiro você faz isso imaginando, né? O Lama Gangchen, por exemplo, ele faz isso o tempo todo, né? Ele tenta sempre ajudar as pessoas, sempre, qualquer que seja o problema, porque essa é a mente do Bodhisattva. Então, se você está lá e ele está lá e alguém pede, pessoa que ele nunca viu na frente, né? Você tem um lenço, é isso? No, sheep. Sheet? No, sheep, no, sheep. Uma o quê? Uma You want a sheep, like these Tibetan carneiro farmers. mesmo? What they want is a sheep, yeah? Eles querem o carneiro, Um sheep. Isso. Mas é o quê? Ele dá o dinheiro, é isso? Dá o carneiro mesmo. Não, entendi. No, sheep, no, sheep. É sheep. Ok. Então, está lá no Tibete, a pessoa fala, eu preciso de um carneiro, você me dá um carneiro, ele vai lá e dá, né? Então, ele nunca viu aquela pessoa na frente, né? E então é isso, essa é a mente do Bodhisattva, né? Tenta ajudar todas as pessoas, todos os seres, né, com aquilo que eles necessitam. Então, no primeiro momento, a gente vai imaginar que a gente está fazendo isso. Anyway, so we imagine we are Buddha, yeah, doing those kind of activities, and then later on we'll start to behave like that, like spontaneously, turn up with loads of Buddha postcards and give to everybody and invite everybody for lunch, be like that, yeah. We will change. And our activities will become more awakened, more enlightened. Yeah? Então, primeiro nós nos imaginamos como o Guru Buda fazendo isso, essas ações, e até que mais na frente, né, mais adiante, nós vamos nos comportar, agir dessa maneira espontaneamente, né? Nós vamos mudar. Nossas ações, então, vão ser mais despertas, mais iluminadas. Okay, another interesting feature of Tantra is what we call using delusions on the path, yeah, afflictive emotions, yeah. Okay, so here in many of the tantric images, like this, yeah, okay, yeah, they're showing many. So Lama Gangchen says actually the tankas are like mirrors, no? The Buddhas are showing like us, yeah, okay, what we need to transform. That's why they're showing like desire or hatred and those kind of things. It's not, no? We say it's the Vajra form, yeah, but it's showing that we need to transform our emotions, yeah. So Rinpoche says we're showing many faces and arms and colours and so on because the Buddhas show many faces and arms and colours because that's what we do every day, no? Yeah? Like happy face, sad face, grumpy face, Yeah? So that's why there's Buddhas with many heads and arms and all that kind of thing. 'Cause it's a mirror of us, No Tantra, no Tantra se diz que nós vamos então perdendo, abandonando as nossas delusões, né, no caminho. Por exemplo, essas imagens tântricas, né, das tankas, é dito que as tankas elas são como um espelho, né, um espelho com a imagem daquilo que nós precisamos transformar, né? São formas Vajra, mas são as formas que Buda mostrou, se manifestou, né? Com diferentes rostos, né? Diferentes braços, diferentes formas. Por que ele se manifestou assim? Porque nós temos diferentes formas, diferentes expressões, diferentes rostos, né? Cada vez a gente manifesta uma forma diferente. E dessa maneira, esse que é o significado, né, de tantas imagens diferentes. Okay, so of course in Buddhism, it's not good to be deluded, angry and desirous and all that kind of stuff. Yeah, we know, we go to the Lamrim, it's not a good thing, yeah? But when we see the tankas, and for example, I don't know, we see like Yamantaka or Mahakala or Vajrapāṇi, it's like, yeah? So
okay, this is just my personal opinion. Okay, I think people who are very angry and they see that, they like it, you know, yeah, and it catches their attention, yeah, and they say, oh, like me, yeah. They think, oh, there's a hope for me to meditate because they look like, I look like that every day, yeah. No, really, I think this is why we're so interested in this, you know. Yeah, and then okay, they meditate for a long time, and then maybe gradually, after some years, they kind of cool down. Yeah, yeah. But I think what Tantra is very skillful is it's not rejecting anything. So it's like, you know, like you see things that really capture your imagination, and you really want to meditate on them. So it's a skillful means to get us to meditate. You know, all these kind of like wrathful images and all these kind of incredible images we have in Tantra. Yeah. It's to catch our mind for long enough that we can transform ourselves in some way, yeah? That's my personal opinion, yeah? Okay? You know, because if they say something like, oh yes, using anger in the path, it's really difficult to understand how you can do it, no? Yeah, there's definitely not, like, sometimes we do many retreats now in Albaniano, yeah? And when we do things like Yamantaka, invariably there's somebody going around going, I'm Yamantaka, we say, no, please don't, you know? You've got completely the wrong idea, you know? Just please be peaceful, you know? But it's this, I think it's capturing the imagination, you know? Yeah? And people that, yes, some angry people definitely have a very strong identification with those images. Yeah. Mm-hmm. Or very wild people, they're very much attracted to those images, yeah, okay? So yes, it's a skillful means, yeah? And then maybe after 35 years we don't feel like that anymore. Had it cooled down a little bit, yeah? A little bit, yeah. Então, no budismo se diz que não é nada bom, né, nós sermos deludidos e termos todo o desejo, ignorância, apego, tudo isso. E então, esses Budas, como Yamantaka, Mahakala, Vajrapani, que tem esse aspecto assim mais irado, né, um pouco diferente, né, as pessoas que têm muita raiva, quando olham para essas imagens, elas se sentem atraídas. Aquilo, né, capta a atenção desse tipo de pessoa, porque elas talvez se identifiquem, né, e elas se tornam interessadas, né, na prática, nessas práticas. E aí, conforme ao longo do tempo, fazendo uma prática dessas, como Yamantaka, né, aquela raiva toda se acalma, né? Então o Tantra tem esses meios bem hábeis, né? Ele não rejeita nada, né? Então o Lama está falando que essas imagens elas captam mesmo a nossa imaginação, né? Nós somos atraídos por elas, né? E aí nós queremos meditar, fazer aquela prática, meditamos e então nos transformamos. E essas aparências bem iradas, né? Como Yamantaka e tal, né, Vajrapani, Mahakala, né, que vai transformar esses aspectos, né, como a raiva, né, dentro de nós. Se você disser para a pessoa, vamos meditar, vamos usar, né, a raiva no caminho, né, a iluminação, é meio difícil às vezes de entender. Então essas imagens elas trabalham com o nosso imaginário, assim, e aí a gente se sente atraído pelo caminho, pela prática. Então, as pessoas que são mais selvagens, né, mais assim, elas se sentem atraídas mesmo por esse tipo de imagem, como essas mais iradas. Então, são esses meios hábeis aí do Tantra, e aí, praticando, quem sabe, né, depois de uns 35 anos, a gente se acalma um pouco. I mean, like me, for example, I'm not saying I've got any, of course, I'm not saying I've any realizations because, you know, to me, no, but when I was young, no, when I started Buddhism, I was a punk rocker, you know, like you say, revolted in Portuguese, no, revoltada, no. And then I saw this image, like, wow, Uber, you know, I was like, yes, this is exactly what I want to do, no, really, no, yeah, because it was fitting with my mind, yeah, okay, yeah, so it really caught my imagination, or, you know, all these kind of, images, no, and I really, really, really wanted to meditate on them, you know? And now I'm a bit older, I think I like more sweet and soft images.
So everybody's empty now, so everybody can change, no? Yeah. Uhum. Então, Lama Carol está dizendo que quando ela era jovem, que ela começou o budismo, nessa época ela era punk, né? Então era meio revoltada. Revoltado, não? Ela era revoltada, né, punk. E aí ela olhava assim, lá na Inglaterra, punk na Inglaterra, escuta, né? Pouca coisa, né? Punk mesmo. Então, essas imagens realmente chamaram a atenção dela, né? Ela olhou e ficou muito atraída, falando, nossa, é como eu, né? Exatamente como eu e tal. E aí ela realmente... I thought, finally I found my religion. I was like, yes. Ela pensou, então, finalmente eu achei a minha religião, né? Tá lá, tô eu aí. E aí ela realmente ficou com vontade mesmo de meditar, né? E fez as práticas. E que hoje em dia ela prefere, né? Umas coisas assim mais assim leves, mais doces, né? Porque é isso, nós somos vazios de existência intrínseca e a gente muda, né? Okay, anyway, so let's talk a little bit about initiation, which is supposed, anyway, initiation is into all this, you know, and you take initiation into a tantra, yeah, okay? Uhum. Yeah. Então, para falar um pouquinho de iniciação agora, isso tudo que nós falamos é iniciação, porque a gente toma uma iniciação, é iniciado no Tantra. Okay, and initiation means at the start, or it's like opening the door to another stage of our spiritual development, okay? It's not like, oh, I did it, thank you. I received, like, 3 years ago I received the initiation of Tao Buddha, you know, like, you know, with Rinpoche, like 1997, that's not the point. It's like, we have to go through the door and use it, you know, and progress, you know? Yeah? Not just collect initiations, that's not the point, you know? Yeah? Uhum. Então, a ideia é que a iniciação ela abre uma porta para o seu desenvolvimento espiritual. Então, a ideia não é você ficar colecionando iniciação, né? Ah, tantos anos atrás eu tomei essa, recebi aquela. Não, você tem que usar essa porta para o seu progresso espiritual. Okay, so the first initiation we need, actually, is to take refuge, yeah? The main initiation, yeah? And to enter into the Buddhist path, yeah? Então, a primeira coisa na iniciação é tomar refúgio, é realmente entrar no caminho budista. Then we need the initiation into the Bodhisattva path, yeah? Generating bodhicitta, at least the wish to develop bodhicitta, no? And taking the Bodhisattva vow, yeah? Okay. E depois, a segunda iniciação é a iniciação do caminho do Bodhisattva, onde a gente, então, vai desenvolver o desejo de desenvolver a bodhicitta, né, de ajudar os seres, e aí, então, nós tomamos os votos de Bodhisattva. Okay, but of course, then it's just the beginning, isn't it? For example, wishing to become a Buddha through the Bodhisattva path and taking the vows is really wonderful, yeah? But still, till we generate bodhicitta, we're not a bodhisattva, are we? So that means we need to grow and, you know, there's something to do there, you know? Yeah? We open the door, then when it's a path we need to follow, yeah? Então, é claro que tomar os votos e repetir, né, as coisas não vai fazer com que a gente tenha bodhicitta, porque bodhicitta é uma coisa que a gente tem que desenvolver, tem que crescer. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Então, essa porta que se abre, você tem que seguir em frente. Also, it's the same with receiving a tantric initiation, yeah? Okay? So it's like... it's like, okay, we might be there, but then we need to be like actively participating, receiving initiation from a qualified master, and then do something with it, you know, yeah, and train in the spirit, in the tantric path afterwards, not just, oh yeah, I received that initiation from Rinpoche 3 years ago, and what was it? Yeah. What many people do, no? Yeah, can't even remember afterwards what it was, you know. And also, like, okay, when we receive it, we have to, for example, when Rinpoche is coming next week, yeah? All kinds of people will come, yeah? Curious people, long-time practitioners, and each one will get a different kind of initiation, not from the Guru's side, yeah? The Guru's giving the same to everybody, but it depends what's in our mind, yeah?
So if you just hear out of curiosity, you get, okay, one good feeling, maybe some energy, some blessing, yeah? If you really do it, you get really very much different experience, yeah? So it depends on us what kind of initiation we get, you know? Not from, because the guru is, okay, as a qualified master, but from our side it depends what we receive, yeah? Okay? Então, like, for example, if you sleep through the whole initiation, it's possible. It's happened before. It happened to me once, actually. I fell asleep, yeah, I have to confess, yeah, during one, I was very, I don't know, very hot and I fell asleep, yeah, so if you don't fall asleep through the whole initiation, you don't receive it, no? Yeah? Yeah? You have to be, like, present, you have to have the right motivation, yeah, okay? Yeah? You have to create many conditions from our side to receive an initiation properly, yeah? Not just being there is not enough, yeah, okay? Então, a iniciação, você tem que então receber de um mestre, você recebe de um mestre, né? E aí você tem que fazer então alguma coisa, né? Como ela estava falando, né? Não é você só ficar falando que eu já recebi essa e aquela outra iniciação, né? Você tem que fazer alguma coisa com isso, porque senão você nem se lembra mais, né? Não vai nem lembrar o que você veio fazer aqui. Então, o Lama Gangchen vai vir para cá, dar essas iniciações, e vão ter muitas pessoas diferentes aqui. Vão ter pessoas que estão praticando há muito tempo, vão ter pessoas curiosas que vão chegar aqui, nem vão saber muito bem, e vão receber essa iniciação. Vão ter diferentes tipos de pessoas, então vão ter diferentes tipos de iniciação também, porque o mestre vai estar lá fazendo a mesma coisa, né? Mas depende da sua mente aquilo que você vai receber, né? De repente é do seu lado e não do lado dele. Dependendo da sua mente, você vai ter experiências diferentes, vão ter diferentes experiências. Então, porque a iniciação, ela pressupõe que você estar presente, né? Você ter uma motivação correta, né? Enfim, várias outras coisas. Por exemplo, se você dormir a iniciação inteira, né? Que a Lama Carolina está dizendo que uma vez aconteceu com ela, né? Estava muito quente, ela dormiu. E aí, né? Que iniciação? Não adianta, você tem que estar presente, você tem que ter a motivação, você tem que criar as condições para receber a iniciação. Okay, so anyway, there's 3 kinds of initiations, okay? Então, existem 3 tipos de iniciação. Okay, so the word we call initiation in Portuguese, no, don't we, yeah? So actually the Sanskrit word is abhisheka, yeah? Okay? And the Tibetan word is wang, yeah? So this is like a transference of spiritual power from the spiritual master to us, okay? Wang means like power, no, in Tibetan, so it's like we're receiving spiritual power, which we can then use for the benefit. We need to develop it, yeah? Not lose it, we need to develop it and then use it for the benefit of other beings, yeah? Okay. In English you could also say empowerment. Yeah, that's why we say empowerment in English. We are using Portuguese word which maybe we could... Yeah, empowerment is actually more correct, yeah? Empoderamento. Yeah. Something like that. Actually, there's 2 types. One is empoderamento, wang, yeah? The other is called jainang, which is like for the lower tantras, it's permission to practice something. It's like a more easy kind of initiation, okay? Yeah? Like not so complex, yeah? The highest yoga tantra ones are called wangs, abhishekas, yeah? Então, o primeiro tipo é o abhisheka em sânscrito, ou como que é em tibetano? W-I-N-G. Wang. Wang em tibetano, que significa a transferência de um poder espiritual, né, da parte do mestre para nós. E esse poder, então, que ele transfere é para nós desenvolvermos e fazermos alguma coisa para beneficiar os outros. E tem um outro tipo, né, então, de iniciação que é relacionada com os tantras inferiores, que é uma permissão, né, que se chama jaina, então, onde você recebe uma permissão para praticar. For example, permission to practice Maritsi, for example, yeah? Okay. Como, por exemplo, a permissão para fazer a prática de Maritsi. Yeah. Okay, so then in our Gelugpa tradition we have 3 kinds of initiations: cause, path and result, okay?
three types, yeah? Então, na nossa tradição Gelugpa, a gente tem 3 tipos, que é a causa, o caminho e o resultado. Okay, so a causal initiation is to help us, the disciples, ripen their mind streams. Yeah, so this is the initiations we normally receive. Like, for example, we receive these from Lama Gangchen Rinpoche next week. Yeah, okay. For example, in the what are we doing? Like, for example, in the Kala Chakra blessing, in the White Haruka blessing, in the World Peace Protector blessing. These are causal empowerments. Okay. Oh, sorry, not the protector one, yeah? But anyway, in the Kala Chakra and the White Haruka one, yeah? Então, o primeiro, que é esse da causa, é isso? É causal, né? Ele abençoa o... Ai, como é que é? Causal initiation is to ripen our mind stream, okay? Amadurecer nosso contínuo mental. E é isso que ele vai fazer quando ele der, por exemplo, as iniciações de Kala Chakra, de Heruka Branco, etc. Yeah? Next week, yeah? E enfim, na próxima Okay, semana. when we receive a causal initiation, yeah, we're allowed to visualize ourselves as the Buddha, okay? Então, quando a gente recebe esse tipo de iniciação causal, nós temos então a permissão para nos visualizarmos como um Buda. We're allowed to read that Buddha's root text and commentaries, the Tantra of that, and all the books about that Buddha, yeah? Também para ler os textos raiz e os comentários do Tantra daquele Buda. We're allowed to listen to all the teachings on that Buddha, yeah? E também a permissão para ouvir, né, receber os ensinamentos sobre aquele Buda. And we're allowed to do the practices of that Buddha, okay? E também de fazer a prática daquele Buda. Okay, so causal initiation has got 4 parts, yeah, which is vase empowerment, yeah, secret empowerment, wisdom empowerment, and word empowerment, yeah, okay? E então a iniciação causal, ela tem 4 partes. A primeira parte é a iniciação do vaso, a segunda é a iniciação secreta, a iniciação da sabedoria e a iniciação da palavra. Okay, so all the empowerments we're going to receive next week are causal empowerments, like also, what is it, Tara, yeah, and Kurukuli, all of them, yeah. Only the highest yoga ones have got all these 4, you know, like vase empowerment, secret, wisdom, and word empowerment, yeah. And the lower tantras, like the Kriya, the action tantra, and the Charya tantra, the conduct tantra, these have only got vase empowerments, yeah, okay. Yeah, they're like not so complex initiations, okay. Então as iniciações da próxima semana serão todas dessa categoria aí, né, causal, porque tem essas 4 iniciações, né? Todas as iniciações do Alto Yoga Tantra têm essas 4 partes, né? Vaso, iniciação do vaso, iniciação secreta, da sabedoria e da palavra. Os tantras mais baixos, como o tantra de ação e o tantra das atitudes, eles só têm a iniciação do vaso, tá? Eles não são tão complexos quanto os outros. Okay, so because we do Nalso Tantric self-healing here in the center, actually we know very well what is the vase initiation of highest yoga tantra because it's like in self-healing, no? So we have the water empowerment of Supreme Healer Akshobhya and the crown empowerment of Supreme Healer Ratnasambhava and so on, yeah? We know, no? It's like self-healing, exactly like self-healing, yeah? Yeah? Mm-hmm. Which is why self-healing is really good, yeah? Because then we understand all the other initiations, yeah? Então, a iniciação, a gente conhece bem essas iniciações por causa da prática de autocura tântrica Nalso, porque tem essas iniciações dentro da prática. Por exemplo, a iniciação do vaso, né, a gente está acostumado a fazer a iniciação do vaso de Amoghasiddhi, a iniciação da coroa de Ratnasambhava e assim por diante. Então, a autocura é muito boa para a gente compreender tudo isso. Okay, so in the highest yoga tantra vase empowerments, there's 5, no, supreme healers, like Nalso Tantric self-healing. So we have the water empowerment, crown empowerment, Vajra empowerment, bell empowerment, and name empowerment of Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, and Vairocana, yeah? Our supreme healers, yeah? Então, na iniciação do vaso do Alto Yoga Tantra, a gente tem os 5 curadores supremos, como na autocura, e aí a gente tem a iniciação do vaso, a iniciação da coroa, a iniciação do sino, a iniciação do nome,
a iniciação do Vajra, né, e dos 5 curadores, né, de Akshobhya, de Vairochana, de Amitabha, Mogassidi e Ratnasambhava. Okay, so with the lower tantras, like Charya Tantra, that means, for example, like Maritzi now, or next week what we're going to do, Green Tara, no? That's it? Green Tara empowerment, okay? This is an action tantra, yeah? So then there's just what we call the Vasa initiation is just the water and the crown empowerment. It's more short, yeah? Okay? Uhum. Então, no Tantra de ação, no Charya Tantra, que, por exemplo, semana que vem vai ter a iniciação de Tara verde, a gente tem essa iniciação, só a iniciação do vaso, mas ela só tem essas 2 partes, que é a iniciação da coroa e... Qual a outra? Sorry. That's it, yeah. The crown and... Water, e água, da coroa e da água. Okay, so for example, in Green Tara Empowerment, Action Tantra, we do use a lot of initiations with the vase, yeah? Like this, yeah? Yeah? Okay, and we do a lot of things like blessing, and a lot of things go on with the vase, yeah? Okay? Então, nessas iniciações, usa-se muito esse vaso, né? Então, faz esse gesto que ela mostrou, né? Dando as bênçãos, e se usa muito esse objeto. Okay, and in Action Tantra, having received the vase empowerment, you can visualize, for example, Tara in front of you, and yourself, you can imagine yourself as Guru Buddha Tara, yeah? Então, por exemplo, na iniciação do vaso, né, do Tantra de ação, você visualiza Tara na sua frente e você mesmo... You have the permission to do that, yeah? E aí você tem a permissão para visualizar Tara na sua frente e você mesmo se visualiza como Tara. Okay, and it's called yoga, anyway, it's not the same like generation stage, but it's like the equivalent of Action Tantra, yeah, okay? So anyway, so the fact you can visualize Tara in front and you can imagine yourself as Tara is to purify the gross negativities and gross imprints of your body, okay? And finally, puts a special potential for us to have a Buddha body, yeah? Like a Tara body, for example. Yeah? Uhum. Então, a gente tem essa permissão de se imaginar como Tara, e isso purifica a nossa marca grosseira, negativa, com relação ao nosso corpo. E aí nós vamos, então, atingir o corpo de Tara. Yes? Okay, then the secret initiation, which is in highest yoga tantra, not in action tantra, yeah? It purifies the negativities of the speech, yeah? Okay? E então a iniciação secreta, que tem no Alto Yoga Tantra, não tem no Tantra de ação, é para purificar a nossa palavra, a negatividade da palavra. And to recite the mantra. E aí, para poder recitar o mantra. And also to meditate on what's called the impure illusory body. Yeah? Impure? Yeah. E para meditar no chamado corpo ilusório impuro. Okay, so I was saying about this 1 or 2 days ago that, okay, our very subtle mind at our heart and our heart's chakra, yeah, okay? There's something like a Kinder egg, yeah, white and 2 drops, like white and red, yeah, energies from our parents. Inside there is our very subtle mind, yeah, okay? That's together with the pranas, 5 root pranas, yeah, that support our life, okay? Till we die, that Kinder egg is like there. And when we die, it opens and there's a surprise, yeah, which is we die. And then our mind goes on to the next life, yeah, okay? Yeah. Então, como ela estava falando outro dia, né, que nós temos a nossa mente muito sutil, né, aqui no chakra do coração, está dentro daquele que parece um Kinder Ovo, né, que são 2 partes formadas, né, pela bodhicitta branca e vermelha que a gente herdou dos nossos pais. E dentro, então, desse Kinder Ovo, né, está a nossa mente muito sutil. E aí tem as 5 pranas, né, os 5 energias, 5 elementos muito sutis. Yeah. E na versão muito sutil. E quando nós morremos, então,
esse Kinder Ovo se abre e a nossa mente muito sutil... And there's the surprise, no? Ah, é surpresa? Which is we die. Ah, é a surpresa. A surpresa do Kinder Ovo. A surpresa é você morreu. Então, a nossa mente sai e vai para uma próxima vida. É isso. Okay, so in the Tantra we say the surprise in the Kinder Ovo, yeah, the subtle mind is the real us, okay? This is just the posada, yeah, okay? It's gross, no, really. Yeah. So, yeah. Então, so the real us is not like at all like we think we are. We're just like a kind of very subtle thing, a very subtle eye actually. Yeah? Okay. Yeah. Então, a nossa mente muito sutil, a surpresa, é a nossa mente muito sutil, que é aquilo que nós realmente somos, é isso que se diz no Tantra. Né? O resto aqui é como se fosse um hotel, uma pousada. Né? Nós não somos essa coisa grosseira, a gente é uma coisinha muito mais sutil. So our subtle mind is the guest, our body is the guest house, the posada, you know. I always remember the first time I went to Buzios, yeah, and everywhere was, I thought it was called Posada, the place. The first time I ever went to Buzios, no, I thought the place was called Posada. Every time yeah. I didn't know what it meant, though. But now I do. Então, a nossa mente muito sutil é o hóspede, o nosso corpo é a pousada. Né? Então, ela está falando que a primeira vez que ela foi para a Bússia, ela não entendia, ela achava que era o nome do lugar, pousada. Onde ela ia, pousada. O que é isso? Né? Anyway, so we have this like kind of blob of energy at our heart, yeah? Which for a normal person is like formless, okay? Yeah, okay? So in some tantric practices we work on, many times we're imagining like a Buddha dissolving into our heart, right, aren't we, yeah? There's a Buddha in our heart. So this is like giving form to that actually, okay? Mm-hmm. So if we keep on imagining there's a Buddha in that, let's say, inside our Kinder Ovo for long enough, yeah? It starts to take form, yeah, okay? Everything depends on our mind, our intention, yeah? So then it's not just a blob inside the Kinder Ovo, it's a Buddha in there, yeah? So Rinpoche gives this example in Self-Healing 3 of the Garuda, you know, inside the egg, yeah? And then it bursts out, so, yeah, okay? So all the life we're training, we're developing this like a real Buddha in our heart, yeah, okay? Not just an ordinary self, yeah, okay? Then at the moment of death, when the Kinder Ovo opens, yeah? What flies up is a Buddha, yeah, okay? When the body drops away, yeah? You're left with a Buddha body, okay? While you're training, it's called an impure illusory body, yeah? When you're imagining it. When it becomes a real one, it's a real illusory body, yeah? And I was saying, the other day that Panchen Zampo Tashi, Lama Genshin's one of his past lives, yeah? In the 15th century, I think, he achieved this, okay? He has this illusory body. So I was giving this example that people with that, yeah? Even though, of course, they have a body, they get one when you're born now, and it's getting old, yeah, of course, like everyone's getting sick, it's normal. Mm-hmm. But the real one is not dying, yeah. And then when the physical body can't anymore, the illusory body, the real one, takes another rebirth, yeah, to benefit others, yeah. In Tashi Lumpa Monastery, there's a chapel, yeah, with the stupa of Rinpoche's past life, Panchen Zampo Tashi, which some of you have seen. And on the wall there's a mural, yeah, okay, of Panchen Zampo Tashi achieving the rainbow body, the illusory body, yeah, okay. So that's something very profound to think about, isn't it? If we when we meet Rinpoche, yeah. Of course, one hand is like normal, like he's eating pancake, and he's like, he has bad knee, and it's not, of course, he's born like us. But on the other hand, he's not like us. Yeah, that's what we always have to remember. Yeah, one thing, if he wasn't like us, we wouldn't be able to relate to him. Yeah, okay, we wouldn't have the mental capacity. But he has another level which is very completely different from us. Yeah, so it's important to always remember these two levels. Yeah, one is, of course, okay, he has a bad knee, so we try and make comfortable. It's normal. Other is he has this incredible enlightened quality, yeah? So it's like an interplay of the two, Mm-hmm. So we need to understand these things when we meet our gurus, our spiritual masters, yeah? Anyway, so that's what we're talking about, okay? Então, essa mente muito sutil, que está lá dentro do Kinder Ovo, ela não tem uma forma.
né? E aí, então, a gente pratica o Tantra, uma prática Tantra, e nós visualizamos, muitas vezes, né, que o Buda se dissolve no nosso coração. Então, fazendo isso, a gente está dando uma forma para essa mente muito sutil. E então o Buda dentro do Kinder Ovo aí no coração, então isso está tomando uma forma, né? E conforme a gente vai meditando, né, tem um Buda lá dentro. E aí é como o Lama Gangchen fala, né, do Garuda, daquele pássaro místico, né, que está lá, é como se tivesse esse Garuda lá dentro do Kinder Ovo. E a gente vai treinando durante a vida, meditando sobre esse Buda no nosso coração, até que, no momento da morte, quando a nossa mente, né, o Kinder Ovo abre e a mente sai, o que vai voar, né, que é a mesma coisa do voo do Garuda, vai voar um Buda, né? Então, nós vamos treinando e, dessa forma, a gente vai desenvolvendo esse corpo ilusório. Isso é o corpo ilusório. Quando, na hora da morte, o que sai vai ser o corpo ilusório real, verdadeiro. Então, ela estava falando outro dia do Panchen Sampotashi, que foi uma vida anterior do Lama Gangchen, no século XV, que ele atingiu, realizou, né, teve essa realização, atingiu o corpo ilusório. E tem uma estupa, né, no monastério de Tashilhunpo, no Tibete, que tem uma estupa onde está, né, para Panchen Sampotashi, que tem esse espelho. No, it's a mural behind on the wall. Há um mural atrás que diz que ele então atingiu esse corpo ilusório. Então, quando você atinge, né, o corpo ilusório, você tem um corpo normal, né? Você renasce num corpo comum como esse, que vai adoecer, envelhecer, morrer, mas o real mesmo, o corpo real é esse corpo ilusório que nunca morre. Esse corpo aqui vai morrer. E aí o corpo ilusório vai tomar um outro renascimento. Então, quando a gente encontrar com o Lama Gangchen, a gente tem que saber, né, ter consciência disso, de que ele é uma pessoa como nós, num nível, ele tem 2 níveis, né, onde ele tem um corpo como o nosso, que, enfim, que come, que está aqui, faz tudo e se relaciona com a gente, mas ele também tem um outro nível que ele não é como nós, né, porque ele tem esse corpo ilusório. E ele tem esse outro corpo, né, ele tem esse corpo que se relaciona com a gente, porque se fosse apenas o corpo real, que é chamado corpo real, que é o corpo ilusório, a gente não conseguiria se relacionar com ele, porque nós não íamos conseguir, a gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar. Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que entender e ter consciência para quando a gente realmente encontrar, né, com o nosso guru, com o nosso mestre espiritual. Okay, this is, by the way, why we do a lot of long life pujas is for this, yeah, okay? Because if you can choose, yeah, it's like we have to kind of make it worthwhile for the guru to stay, no? Yeah, okay. Like there's something to grow. If the guru sees, okay, something to develop, something positive, then okay, bad knees, sick, this and that. Okay, I continue even though this body's not so good, no? Yeah. If it's like, nothing happening, then why don't go somewhere else, no? You know what I mean? New body, pure land of the Dakini is better, no? So this is why we do a lot of long life pujas, to create merit and also to show the guru, yeah, that we're interested in the Dharma, we want to grow, and please stay with us. That's what, So that's why we do, because our guru has that kind of special ability, Yeah? Otherwise, it wouldn't really make much sense, no? Actually, if they couldn't choose, But the fact is that they can choose. That's the point, yeah. So that's why we do a lot of long life rituals all the time, yeah. Então, é por isso que a gente faz os pujas de longa vida, que é para o guru ficar, né, permanecer conosco. Porque, então, se ele está aqui nesse corpo comum, né, e esse corpo comum, se esse corpo comum adoecer e estiver muito ruim, ele não vai poder continuar
com a gente. Então, nós fazemos esse grupo, esses pujas de longa vida para acumular mérito e para mostrar para o Guru que a gente tem interesse no Dharma, que nós queremos nos desenvolver, né? Que queremos que ele permaneça. Então, o nosso Guru ele tem essa habilidade muito especial e nós temos que pedir, né, para que ele fique, né, conosco. Isso? Yeah. Okay. Anyway. Okay, so then there's the wisdom mudra empowerment and the word empowerment, but now it's time to stop now, I believe, yeah, okay. So we need to receive the 4 kinds of empowerment, yeah, and we need to take and maintain the bodhisattva and tantric vows, okay, yeah. And then, like this, we can deepen our tantric practice, okay. Okay, so maybe another time we continue to talk about this. Why not? It's super important, super interesting. But I think for tonight, maybe that's enough, no? Yeah? Yeah? Anyway, so at least could share something on the subject, yeah? So now hopefully you understand a little more about why it's important to receive initiation, yeah? Also, of course, you know, there's masters and masters, and if you have the opportunity to receive from a great qualified super Vajra master, you should come to them all, no? It doesn't matter what your auntie's, what your auntie wants you to do next week or whatever, no? It's really not important. You can do that with your auntie next week, no? The week after, no? Because, you know, we should really take the opportunity, no? You know? Well, we've got it, really, no? So lucky Rinpoche's coming here. So Rinpoche's getting older, you know? Maybe he isn't, you know? So while Rinpoche is still feeling like coming to Sampalo to give us initiations, really please take the opportunity, okay? And then put it into practice, please, you know? And then we try and become better people. That's the best offering to the Guru, isn't it? Okay, thank you very much, yeah? Então, tem ainda, né, a iniciação da sabedoria, a iniciação da palavra, mas a gente vai parando por aqui. Então, nós falamos, né, dessas 4 iniciações, deu para falar, né, sobre a importância de tudo isso, de por que é importante a gente receber uma iniciação. Então, quando a gente estiver receber as iniciações, a gente vai receber essas 4 iniciações e vamos receber os votos de Bodhisattva, os votos tântricos, e é importante que a gente mantenha esses votos para poder se desenvolver, né, e desenvolver a nossa prática espiritual para que ela cresça. E é isso que ela, né, gostaria de compartilhar, que é a importância da gente receber uma iniciação. E então nós vamos ter essa oportunidade na semana que vem, né? Existem muitos mestres, é claro, mas é uma oportunidade a gente ter esse super qualificado, né, mestre Vajra, né, que nós temos. Então nós somos muito afortunados que Lama Gangchen está vindo para cá nos dar essas iniciações. Ele está envelhecendo, então não é óbvio, né? Então é bom é muito bom que ele ainda tenha esse ânimo, essa disposição, essa vontade de vir para São Paulo, né? Então isso é uma grande oportunidade e que a gente não deve desperdiçar. As I said, if your aunt wants you to, I don't know, go for lunch with her or something, say sorry, next week after, yeah? Então, se você tiver um programa com a família, sua tia quer almoçar com você, tal, você adia, marca para outra semana, fala que você não pode ir, porque não dá para perder essa oportunidade. Or whatever, yeah? Ou seja lá o que for que você tinha para fazer. Anyway, thank you very much. Om Bhishwa Shanti Hum. 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 Por el poder da verdade, paz e alegria agora e sempre, pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre, pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Nimo dele sendele
Kuyandele shin Ni sentaktu delepe Koncho sungi jingilo Koncho sungi taudruso Koncho sungi tashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Okay, thank you very much. Rinpoche is coming on Friday, no? So I'm sure there's many things to do to prepare for his visit. So please, if you'd like to help, maybe you ask the people working in the centre. For sure there's tons of things that need doing, okay? So just ask. Isn't there, Monica? Yes. There's loads of things that need doing. So please, maybe help, no? It's good, no? Accumulate some merit, no? Also, everybody gets like kind of excited, so then we can put our energy into doing something positive, no? Okay, see you tomorrow, okay? Boas noites. Então, Lamagante está chegando, tem muita coisa para ser feita e quem puder, por favor, ajudar, né, no Centro de Dharma, usar essa energia para acumular méritos. Obrigada.